me chamaram para dar essa palestra, mas eu acho a palestra uma coisa muito chata, então eu falei assim, vamos só conversar com o povo aqui. É muito mais gostoso conversar. Antes de qualquer coisa, eu vou deixar bem aqui esses livros, para quem quiser, tiver curiosidade e avaliar. São livros de referência para mim, nessa fala, que não tem necessariamente a ver com arte relacional, mas que sempre me alimentam, porque a gente tem pouco, na verdade, a gente tem poucos instrumentais artísticos de análise para isso que a gente faz, chamado arte relacional. Então a gente fica recorrendo à antropologia, à sociologia, à saúde, a outras áreas que possam nos amparar nesse sentido, a fim de explicar a potência da obra pela experiência e não pela estética somente. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês colocassem os seus pés paralelos, colocassem as costas bem assentadas no encosto da cadeira, com as mãos na altura dos joelhos, e fechassem os olhos, por favor. Respire. Volta a atenção para a sua respiração. Sinta os seus pés no chão, as suas costas amparadas no encosto da cadeira, o seu glúteo acomodado e acolhido na cadeira. Respira. Se os pensamentos vierem, deixe que eles passem como uma ave. Não resistam a eles. Não importa amanhã, não importa ontem, só importa aqui e agora. Os filósofos taoístas dizem que nós temos que estar em Chu-Kun. Chu, aqui, Kun, agora. Volta a sua atenção para a respiração. Perceba seu batimento cardíaco, circulação sanguínea, pulso, intestino, vísceras, veias, pensamento, coluna, coxe. Coxe significa quadril e concentração. Estamos adentrando nesse momento no que as artes marciais chamam de Ma, espaço relacional. Ma, nas artes marciais japonesas, significa espaço relacional. Volta a sua atenção para a respiração. Respira. Conscientemente puxa. Sem medo para o 2, puxa. Se lançando para o 3, puxa.
Uma respiração consciente, suave, profunda. Eu abro os meus olhos. Boa noite. Primeiro, por favor. O clipe, por favor. Essa mesmo. Primeiro, muito grata por esse convite lindo, de estar participando dessa roda de conversa aqui, dentro desse projeto super necessário. Eu conheci essa equipe o ano passado no festival e me deu um respiro no coração, porque eu falei, nossa gente, tem mais gente no mundo pensando assim, é possível a gente fazer uma coisa assim que ninguém entende, mas só entende quem passa pela experiência, né? Bom, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre alguns aspectos da arte relacional. Eu sou diretora artística e atriz da Companhia da Não Ficção, na Companhia da Não Ficção, onde tem sido um terreiro de investigação. A Vanessa Rochetti, ela dirige junto comigo a companhia, então não tem muito sentido eu estar aqui sem ela também. Eu, enquanto pessoa física, enquanto pesquisadora de doutorado, que é isso que eu pesquiso acontecimentos artísticos relacionais, dentro da poética e ética da alegria de Spinoza, no meu doutorado, dentro pelo menos. Mas enquanto companhia, a Vanessa está aqui, então se você quiser me ajudar, em muitos momentos, por favor, para falar um pouco do nosso trabalho. A Companhia da Não Ficção está fazendo 13 anos esse ano, né? E desde 2010 a gente mudou a configuração da Companhia da Não Ficção. Antes se chamava Núcleo Adega de Teatro, que foi fundado em 2007 em Salvador, e durante um tempo também foi terreiro de investigação do meu mestrado, né? Para criar e sistematizar um treinamento para o ator, chamado Método TCH, que é o treinamento para o corpo híbrido. E em 2010 a gente mudou a configuração da companhia como um circuito orgânico mesmo, assim, que a gente foi investigar outras possibilidades de comunicação. A gente costuma dizer que cada vez mais a gente faz menos teatro e nos interessa mais como o outro, ou a outra, ou o outro pode ser convidado e convocado e realizar conosco dentro de um acontecimento, né, que a gente chama de artístico relacional, artístico performativo. A gente já criou vários termos, que a gente fica tentando fazer com que as pessoas entendam aquilo que a gente está falando, porque não dá para chamar de teatro. O que é que você faz? Então, a gente vem investigando desde 2010, né, os aspectos de uma arte relacional e tentando subverter um pouco a estética relacional do Nicolas Bourriot. Nicolas Bourriot, um crítico francês, que escreve a ética relacional, estética relacional, perdão, em 1990, né, dentro de um cenário eurocêntrico, e ele fala muito a partir das artes visuais, né?
do relacional em galerias, né? E ele vai dar todo um apanhado histórico, e ele vai dizer que os aspectos do relacional são meio impossíveis no teatro. O espaço da relação, do convívio, do estar junto, da troca, é meio impossível no teatro, porque ele vai dizer que o teatro, todas essas possibilidades de relação, elas ficam para depois que a obra já foi feita. Ou seja, a gente criou uma série de convenções teatrais, silêncio, você não pode comentar, né? Você não pode se levantar, você não pode falar, você não pode comentar com o ator, né? Uma série de convenções que foram criadas e que na Idade Média era muito comum, né? As pessoas, né, um espetáculo que estava funcionando era justamente aquele espetáculo onde as pessoas atiravam coisas e as pessoas, flor estava muito legal, né? Ou um tomate que estava muito ruim, que não estava me chegando, o que você está falando aí, né? Isso é uma possibilidade de comunicação do espectador para com o espetáculo. É lógico que é muito complicado a gente estar no palco e as pessoas estarem berrando, estarem falando, né? Mas que também chegou uma questão mais polida, né? A gente criou uma atmosfera polida para o teatro. A gente precisa de silêncio, a gente precisa de concentração, a gente precisa, né? Precisa que as pessoas não fotografem, principalmente porque isso é antirrelacional. Isso é antirrelacional, né? Fotografar na hora, no ato, filmar, né? No ato. Então ele vai dizer que o relacional no teatro não é possível. E ele vai falar da estética relacional a partir das artes plásticas, das artes visuais, ao longo da história, dentro de um painel eurocentrista. E aí, na companhia, a gente tenta meio que questionar, a partir das nossas práticas, isso que ele diz, né? E aí depois a gente tem outras possibilidades de interlocução com a estética relacional, com a arte relacional. A Claire Bishop vai vir muito questionar o que ele está dizendo, né? Em relação ao relacional, enfim. E a gente vem investigando desde 2010, meio que na contramão do Bourriot, né? Sim, no teatro sim, mesmo que a gente tenha que mudar a categoria disso que a gente faz, porque muitas vezes não importa o que é, não importa em que caixa o espectador ou a espectadora ou o espectador coloque isso que eu faço. O que importa é que isso comunique, que isso gere alguma possibilidade de interlocução. Então, eu começo essa fala hoje, assim, com essa pergunta: onde estão as brechas de afeto e alegria na arte, na obra de arte hoje? Porque a arte relacional é, antes de tudo, um caminho e um processo de descortinar olhares nublados. Possibilidade que a gente tem de abrir essas brechas. Você pode passar para mim, por favor? Começo com essa frase, que é a frase do cartaz. Que lindo, o senhor não veio, né? Cadê ele? Gente, maravilhoso! Ai, você! Maravilhoso material, maravilhoso, contratado. Eu começo com essa frase da Lygia Clark. Lygia Clark, eu queria fazer um preâmbulo agora, começar, dizendo que apesar do Nicolas Bourriot escrever a estética relacional em 1990, a arte relacional aqui no Brasil já estava em pleno vapor em 1960, com Hélio Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape. Esses três artistas que são grandes referências da arte relacional. Hélio Oiticica, que tira o quadro da parede, veste o quadro e cria possibilidades corporais e espaciais a partir do parangolé, né? A Lygia Clark, que vai trabalhar com terapia, que vai trabalhar com outras possibilidades que não se fundam apenas na estética, mas principalmente na relação do indivíduo com o outro indivíduo e com a obra. Então ela cria um triângulo. A maioria das obras dela são coletivas, né? Mas eu também gostaria de voltar um pouco e dizer que a arte relacional no Brasil, ela já existia desde que o Brasil se chamava Pindorama. Nas grandes tribos indígenas, é só dar um Google, né?
a gente vai ver, lógico, não com a potência de estar lá, mas os grandes rituais indígenas, manifestações indígenas, todos eles são de cunho relacional. E a gente não olha para isso, né? Corporalmente, espacialmente, esteticamente, né? Nicolas Bourriaud, não se sabe ao certo se ele teve contato com a obra de Odicica e tudo mais. Eu comecei a dizer uma época por aí, a difamar o Nicolas Bourriaud, dizendo que ele tinha negado a obra de Odicica. Ele negou a obra de Odicica. E aí eu fui conversar com o Daniel Lins. E aí ele falou assim, tá, mas peraí. Como é que você sabe que ele negou a obra do Nélio Odicica? Porque eu estava escrevendo a minha tese, isso. Ele falou assim, como é que você sabe? Em quantas línguas que foi traduzida a obra do Hélio? Eu acho meio difícil ele não conhecer a obra do Hélio. Acho meio difícil. Porque a obra do Hélio foi traduzida, inclusive, para o inglês, para o francês, né? A gente vê lá muitas coisas, né? Muitas pessoas falando sobre a obra do Hélio. Coisas que a gente aqui não tinha noção, mas que os estrangeiros tinham já a noção da potência do Hélio, né? Aqui. Então, eu acho meio complicado. Oi, Claudinha. Eu acho meio complicado ele não ter sabido da obra do Hélio. Então, hoje eu digo, ele não citou a obra do Hélio. Ele não negou, mas ele não citou a obra do Hélio, né? Ele criou a estética relacional em 1990, mas o Hélio, a Lígia e as Lígias, a Lígia Clark e a Lígia Pape, já estavam fazendo isso aqui há bastante tempo. Lógico que esse movimento do relacional no Brasil, ele ganhou força e se radicalizou em 1990, né? Mas em 1960 já estava rolando. Então, eu começo com essa frase da Lígia Clark, que me parece, por que eu escolhi essa frase? Porque ela é uma convocatória, né? Ela é uma convocatória. Ela diz que não tem sentido, a obra de arte ela não tem sentido sozinha, assim como Nicolas Bourriaud também vai dizer que uma obra de arte ela não deve ser somente presença física no espaço, mas ela deve criar interlocução com as pessoas, mesmo que seja um quadro. Né? Ele vai dizer isso. E ela vai dizer, e é muito, muito bacana essa frase, porque ela vai dizer que o passado e o futuro não importam. O passado não importa porque já passou. Só importa para a gente contar os passos até aqui e saber que caminho que a gente chegou até aqui. O presente não importa porque ele ainda virá. O que importa é o aqui e o agora. Como eu comecei a dizer, a arte relacional ela se dá em Tchukun, aqui e agora. Ela é efêmera e ela trabalha com a errância, com as possibilidades de erro, né? É quando o Nicolas Bourriaud vai falar isso, e ele fala isso de maneira muito bonita, ele fala que o relacional, a obra de arte relacional, ela se dá pela colisão, né? Ela se dá pelo desvio. Ou seja, quando dois átomos que estão em linha reta se desviam um do outro, causa uma colisão e aí gera uma terceira coisa. Então a gente está nesse momento, nós somos frutos aí, quem está trabalhando com arte relacional, nós somos frutos de uma colisão. Por isso que talvez ninguém consiga dizer palpavelmente que é ou não é, né? Assim como o parangolé. Hélio Odicica já dizia, parangolé não é aquilo que é aquilo que se experiencia, né? E eu não consigo, por isso que é um parangolé. Esse sentido, essa palavra, esse neologismo, não um parangolé. Eu não digo isso é, isso está, aqui e agora. Né? Então, próximo, por favor. Pode colocar para rodar, por gentileza. Gente, a gente vai parando, tá? Vocês vão falando, por favor. Tá todo mundo com cara de sono, hein? Será o reflexo de um filme criado e editado em sua imaginação.
nessa odisseia urbana, estamos atravessando pontes, atravessando portais. Pontes, portais, sinais. Chegar, por favor. A Companhia da Não Ficção está desde 2015 numa investigação sobre a Odisseia de Homero, com a tradução do Trajano Vieira, que é uma das traduções mais difíceis, mais complexas e tal, e a gente escolheu essa tradução porque ela é a mais fidedigna, né, da tradução. A gente começou a mergulhar nesse trabalho e a gente começou sempre a ideia não era montar a Odisseia, mas trabalhar com aspectos da Odisseia. E a gente começou a perceber a cidade como dramaturgia, né, espontânea e orgânica dentro desse projeto. A gente começou a perceber que em São Paulo a gente pisa em memória de rios invisíveis, né? Vários rios que foram soterrados. A gente sabe que a gente atravessa a cidade todos os dias, né? Tem gente que atravessa durante muito tempo a cidade, né, para chegar aos seus destinos. E isso tinha muito em comum com o Odisseu, né, que demora 10 anos para voltar para Ítaca, e a gente começou a investigar isso dentro de uma estética relacional, dentro de uma arte relacional, a partir desse primeiro momento que a gente encontrou na intervenção urbana um material potente para se relacionar com a obra. Então a gente coloca os espectadores e as espectadoras numa experiência que dura 1h30 de circuito na cidade, um circuito muito claro. A gente tem os performers condutores, a gente tem os cuidadores, a gente caminha com placas escrito "Procura-se ninguém", que diz respeito a uma frase que o Odisseu fala lá no canto 9, quando ele tenta fugir dos ciclopes. A gente tem momentos de audiotour, onde o espectador... Estou falando bem rapidinho, tá? A gente pode conversar melhor sobre, quem tiver curiosidade. É um audiotour, o indivíduo recebe indicações nesse audiotour, né? Assim, histórias que são mescladas com histórias da companhia, histórias nossas, com a própria Odisseia, então e histórias reais da cidade que alteram o olhar do espectador. Então ele recebe indicação aqui: olhe, você percebe? O Odisseu está sempre atento, e é impressionante porque ele sempre encontra alguém na frente dele, e aquela pessoa que não tem nada a ver com a viagem se transforma em personagem, se é assim que a gente pode dizer, dessa elaboração estética. Então a gente tem duas camadas de percepção e de relação dentro dessa obra. Aquele que participa, né, que são co-autores, co-atores, ou especta-atores, que é um termo utilizado por Boal, né, lá atrás, quando ele começa o trabalho de teatro oprimido, teatro fórum, né, tem essa percepção de quem está dentro
e tem a percepção de quem está fora olhando aquela massa de macacões brancos com placas escrito "Procura-se ninguém". A gente transfere as nossas placas para o espectador, né, para o conviva, a gente chama ele de conviva. A gente passa as nossas placas para ele, então a gente encontrou